Meu nome é Poliana, sou casada com o pastor Marcelo Vieira e atualmente nós fazemos a obra de Deus na Igreja do Vale do Jatobá, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu conheci a Igreja Universal, eu tinha por volta de 7 anos de idade e foi através da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa alcoólatra, passava por muitos problemas espirituais, minha mãe incorporava em casa muitas das vezes. E um dia minha mãe, ouvindo falar sobre a Igreja Universal, na rádio, ouvindo o pastor chamar a pessoa que passava por problemas, que precisava de uma solução na vida dela, minha mãe foi até a igreja. Chegando lá, minha mãe se libertou, se entregou para Jesus, foi livre do vício, foi liberta do vício que ela tinha da bebida e seguimos a caminhada, né, junto com minha mãe ali, eu ainda criança, até que chegou na adolescência, eu acabei por me afastar. Eu deixei de ir na igreja, deixei de participar das reuniões e comecei a me envolver com algumas amizades, comecei a namorar muito cedo e ali também começou o sofrimento. Eu era uma pessoa que tinha muita raiva de todo mundo, eu sempre estava querendo me vingar, coisas que aconteciam na escola, eu sempre tentava dar o troco, sempre era tentando me vingar das pessoas. Inclusive eu tinha muita raiva também das minhas irmãs. Muitas das vezes eu ficava planejando de matá-las. Eu lembro de uma vez, inclusive, que eu peguei uma faca, a gente tinha brigado, eu peguei uma faca, sentei lá na escada de casa e fiquei planejando como que eu ia fazer aquilo, como que eu ia acabar com todos, né? O meu desejo era de morte, era de matar todo mundo. Mas, graças a Deus, Deus tirou aquilo de mim e eu não fiz nada disso. E aos 15 anos, mais ou menos, depois de já ter passado por algumas coisas, algumas situações muito difíceis, trabalhava como babá, né, ajudava a olhar uma prima minha, e essa minha prima, ela tinha problemas respiratórios e infelizmente ela veio a falecer. E ali para mim foi o meu fundo de poço, porque como eu gostava muito dela, né, eu cuidava dela, então para mim foi uma coisa muito difícil quando isso aconteceu. E eu lembro dali, eu li no velório, estava muito arrasada. E quem estava ali do meu lado, me dando força, me dando uma palavra naquele momento, eram as pessoas que eu mais desprezava, que era a minha família. E ali também eu vi a diferença, porque a minha tia, né, que era da igreja e que era a mãe, né, da bebê, que era para estar sofrendo, ela estava ali forte e me dando força também. Ali eu vi a diferença da pessoa que busca a Deus para a pessoa que não busca. E também ali a gente recebeu a visita das obreiras da igreja, que foram ali, me deram a palavra e me chamaram para que eu fosse, retornasse para a igreja, para que eu voltasse para a igreja, que Deus ia tirar aquela dor de dentro de mim. E foi o que eu fiz. No ano de 99, né, numa quarta-feira, eu lembro como hoje, eu voltei para a igreja e fiz um voto com Deus, eu me entreguei mesmo. Eu falei, meu Deus, se o Senhor tirar essa dor de mim, eu nunca mais vou sair deste altar, eu nunca mais vou deixar de servir o Senhor. E Deus, ele me curou, Deus, ele tirou de mim aquela dor, né, do luto, daquele momento. Deus tirou de mim aquela raiva, aquela mágoa que eu tinha das pessoas. E graças a Deus eu fui livre. Depois eu me batizei nas águas, recebi o batismo do Espírito Santo. E depois disso nasceu em mim um amor muito grande pelas almas e o desejo de servir a Deus, de levar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido, né? Deus, ele tirou de mim aquela dor, aquele mal que estava dentro de mim, então eu queria passar para todo mundo isso também que eu tinha recebido. Depois de um tempo eu conheci meu esposo, né? Eu fui levantada obreira, depois conheci meu esposo, nos casamos e no ano de 2006 nós fomos chamados para servir a Deus no altar. Então nós deixamos nossa vida, nós trabalhávamos na época, estávamos indo bem, mas nós deixamos tudo para poder estar servindo a Deus, né? Que passar para as outras pessoas aquilo que Deus tinha nos dado também. E para nós foi uma alegria muito grande poder servir a Deus, poder
retribuir para Ele um pouquinho do que Ele nos fez. E assim a gente tem feito, né? Já são 18 anos já que fazemos a obra no altar, já passamos por diversas cidades e em todos os lugares o que a gente tem feito é isso, levado vida, levado esperança para as pessoas, levado a palavra de salvação que um dia nos salvou. A Igreja Universal para mim é algo maravilhoso, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por ter aberto essa porta, e foi através da Igreja Universal que a minha família foi salva, que minha mãe foi liberta, porque minha mãe já estava numa situação bem difícil. Uma tia minha que era companheira de bebida da minha mãe, infelizmente ela veio a falecer, e eu sei que se não fosse Jesus, né, através da Igreja Universal, minha mãe também já não estaria mais aqui. Então eu convido a todos, hoje a gente está comemorando o aniversário da igreja, o 46º aniversário da igreja, e para mim é uma alegria muito grande poder estar fazendo parte desta obra, poder servir ao meu Deus na Igreja Universal, que foi onde eu encontrei o socorro. E se você está precisando do socorro, procure uma Igreja Universal, procure um pastor, procure alguém para te ajudar, porque as portas estão sempre abertas. E como um dia lá atrás minha mãe foi salva, a minha família foi salva, eu fui salva, você também vai encontrar o socorro que você precisa, tá? Que Deus abençoe a todos e vamos seguir nessa fé. Deus abençoe.